Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Seja bem-vindo ao canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Ative as notificações. Dê um like aí. Participe também dos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, inclusive. Convocação da seleção brasileira. A primeira de 2022. A primeira no ano da Copa. E significa muita coisa. O Brasil já está classificado para o Mundial do Catar no final do ano. E aí, essa é a primeira convocação do ano. É o que o Tite está pensando para a Copa, gente. Ela já dá a pista de muita coisa. E se a gente der uma estudada, a gente já fica sabendo boa parte, eu acho que até mais do que 90% da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. É lógico que muita coisa pode acontecer no ano, mas essa é uma tendência. É o que o treinador está pensando. É a primeira convocação. E quem está de fora dessa convocação por questões técnicas pode abrir o olho. Pode ficar preocupado. Por exemplo, quem imaginava que teria presença certa no Catar? Senhor Richarlison, senhor Firmino. Pois é, parece que não vai dar. A não ser que eles, no clube de cada um, Richarlison lá no Everton, Firmino volte a ser titular no Liverpool, eles comecem a fazer de novo a diferença, porque eles perderam muito espaço. Vamos lá, vamos analisar a convocação. Goleiro sem novidade, né, gente? Ao que tudo indica, se tudo continuar de uma maneira normal, esses serão os 3 goleiros da Copa. Alisson, Ederson e o Everton. Zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Militão. Esses 3 sempre, né? Aí agora tá o Gabriel Magalhães, o Lucas Veríssimo tá machucado. A briga, pelo jeito aí, entre aspas, vai ser para essa 4ª vaga. Laterais. Tem gente que não tá entendendo. Mas eu entendo e eu faria o mesmo que o Tite, convocar o Daniel Alves. Para mim é o melhor lateral direito que a seleção brasileira tem. E ele estando em forma, ele estando no ritmo, ele está lá no Barcelona, gente. Ele está jogando lá no Barcelona, vai jogar a Liga dos Campeões, está jogando na Liga agora. Ele estando em condições, ele é titular da seleção brasileira. Ou pelo menos faz parte do elenco e sempre que precisar tem que entrar. Tem o Emerson, que é bom jogador também. Tem o Alexandro para a lateral esquerda. E aí tem o ponto aqui da discórdia, o Alex Telles e não o Guilherme Arana. Eu acredito que o Guilherme Arana vai ter mais oportunidades no decorrer do ano. Possivelmente não foi convocado, por quê? A temporada para o Atlético Mineiro terminou um pouquinho mais tarde. O jogador tem que ter o período de férias. Ele já teve que disputar as Olimpíadas. Ele foi convocado várias vezes durante o ano passado. Então, o Guilherme Arana, ele está na disputa ainda. Ele não está fora da disputa, não. Agora, quem se prejudicou aí nessa disputa foi o Renan Lodge, né? Que pisou na bola, não vacinou, meu filho. Primeiro, você tem que vacinar por uma questão de civilidade, para você se proteger e proteger ao próximo. Cientistas estão aí, a comunidade científica do mundo inteiro, e todo mundo está vendo aí os resultados da vacina, as mortes diminuíram, as internações, está vindo aí essa nova onda aí de Covid, mas as internações são poucas, na maioria de quem não se vacinou, que ainda teve a cabeça dura. Então, Renan Lodge, pelo amor de Deus, né? E aí ele correu para vacinar, só que não dava mais tempo. Ele tomou a primeira dose no dia 10, e aí daqui a 20 dias ele tem que tomar a segunda, então ele tem que ter o ciclo vacinal completo para, por exemplo, conseguir entrar no Equador. Então ele poderia fazer parte da delegação da seleção brasileira. Então ele já vai vacinar direitinho e aí na próxima ele pode disputar posição. Mas não vai ser fácil. Alexandro, Alex Telles, Guilherme Arana, Renan Lodge, desses 4 para sair 2, e eu acho que o Alexandro está na frente de todos eles. E depois, na minha opinião, seria o Guilherme Arana. Meio campo, Casemiro, Fred, esses 2 aí são indiscutíveis. Fabinho também. Lucas Paquetá também indiscutível. O Gerson é um jogador
que pode ser convocado para a Copa do Mundo, vai depender das atuações dele, vai depender que ele corresponda. Ele teve partidas boas e ruins no final do ano passado. Bruno Guimarães é outro jogador que também pode fazer parte. E aí vem outros 2 convocados que geraram uma certa polêmica. O Everton Ribeiro. Por que ele foi convocado? Gente, ele foi o melhor em campo no jogo contra o Peru. Nos outros jogos da seleção brasileira ele foi importante. Então na seleção brasileira ele está bem. Então uma coerência do Tite convocar o jogador. E ele se dispôs nas férias a continuar se preparando para ficar à disposição para a Copa do Mundo, para essa convocação, para esses 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, ele até dá para entender, e pelo fato de que Paquetá e Fabinho estão suspensos para o jogo contra o Equador, lá em Quito, 2 a mais foram convocados, foram convocados 26 jogadores. Então dá para entender que talvez o Everton Ribeiro, se fosse para convocar 23, 24 jogadores, ele não estivesse. Mas dá para entender a inclusão dele nessa convocação. Felipe Coutinho, esse talvez seja o ponto mais polêmico. Gente, se o Felipe Coutinho foi convocado no final do ano passado, quando ele praticamente não tinha jogado 2, 3 jogos lá com o Barcelona, e agora depois de ter jogado mais, ter mudado para o Aston Villa para jogar com mais ritmo, com mais forma física, ele não seria convocado agora por quê? E o Tite está convocando o jogador na esperança de recuperar o atleta. Porque ele estando em condições, ele estando 100%, ele joga mais, por exemplo, que o Paquetá. Todo mundo lembra o que ele jogava até 2018, inclusive na própria Copa do Mundo da Rússia, que ele foi um jogador importante para a seleção brasileira. Então, o Felipe Coutinho, será que ele desaprendeu de jogar? Só porque foi para o Barcelona e lá não deu liga? Lá no Bayern de Munique ele foi bem. Então agora no Aston Villa, jogando uma Premier League, que é um campeonato que exige bastante, ele pode voltar a reencontrar o seu futebol. Então eu entendo a convocação do Felipe Coutinho. Pro ataque, Rodrigo, do Real Madrid, essa para mim foi novidade. Acredito que ele compõe mais nessa convocação. O fato de estar no Real Madrid pesa, mas os números deles não são tão expressivos nessa temporada. A temporada passada dele foi muito boa. Vinícius Júnior, indiscutível. Esse é o principal jogador que tem que ser lembrado da seleção brasileira, porque hoje ele é o melhor jogador brasileiro no mundo em atividade, é o Vinícius Júnior. Aí veio o Gabriel Jesus, que tem que melhorar na seleção, que vai muito bem no City. Ele é convocado pelo que ele faz lá com o Guardiola. Ele precisa corresponder um pouco mais para o Tite aqui. Aí vem o Antony, também eu acredito que hoje é indiscutível a presença dele na seleção. Rafinha no Leeds, Matheus Cunha, e aí temos aqui o Gabigol, que também é outro jogador que se discute a presença dele na seleção. Para mim ele vai ter que mostrar serviço. Assim, da gente colocar um ponto de interrogação aqui, por exemplo, o Rodrigo está no lugar do Neymar. Ok. Esses outros aqui são favoritos. Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Antony, Rafinha, Matheus Cunha. O Gabigol, ele ainda está na briga para se firmar dentro da seleção. O fato de atuar no futebol brasileiro, o jogador tem uma certa desvantagem. O ritmo é outro. E aí quando você vê um Rafinha, por exemplo, jogando, vestindo a camisa da seleção, você vê a diferença. É por isso que às vezes se pergunta, poxa, por que não chama o Hulk? Hulk, quando teve a chance, um dia desse na seleção, você entra e você vê a diferença. Atuar no futebol brasileiro, você tem um grau de dificuldade menor. Você atuando no futebol europeu, com outros técnicos, vivendo outra realidade de intensidade, quando você chega e joga na seleção brasileira, você nota bastante a diferença. Então, o Gabigol ele precisa melhorar a sua regularidade na seleção brasileira e ele está tendo mais uma chance. E cada chance para ele, aliás, para cada um aqui, é uma chance de ouro. É lógico que alguns aqui, eles têm um lastro maior, uma possibilidade maior, às vezes, de jogar mal e se garantir. Outros não. Então, eu imagino que o ataque é o setor mais competitivo da seleção brasileira. Se o Firmino voltar a fazer gol,
Se o Richarlison voltar a jogar bem e o Gabigol não estiver bem, ele corre o risco de perder a posição. Mas é um jogador que tem capacidade de garantir o seu lugar na seleção brasileira. Então, no geral, gente, eu gostei da convocação da seleção brasileira. E você?